que tenho é de uma lutadora, realmente uma lutadora. Há muitos e muitos anos me pediam a fundação de uma associação que foi criada efetivamente em termos de força e energia aqui na Paraíba, podem acreditar. No ano 2014, eu saí da escola da magistratura, onde lecionei muitas vezes em vários cursos. Tomás Murilo, eu sou uma professora da escola, me considero, já de tantos e tantos cursos que ali ministrei, com muito orgulho para mim. E já sendo cidadã paraibana desde o ano de 2003, senti aqui a energia suficiente para que aquele pedido que me era feito em vários estados do Brasil, em razão dos destroços em que se encontrava o direito de família, eu tivesse então essa força suplementar diante de tanto trabalho que dá uma associação, sem dúvida nenhuma, de fundá-la. E aí a associação foi crescendo e hoje em dia tem representação em todo o Brasil. Na Paraíba foi o primeiro evento, Dr. Ronaldo, Ana Carla Lopes, minha filhada querida. Foi nesse estado e aqui em João Pessoa que fizemos o nosso primeiro evento da DEFAS, no próprio ano de 2014. E assim temos, durante todos esses 5 anos, procurado, dentro das sessões estaduais, aqui representada pelo Dr. Ronaldo, por Ana Carla, em Pernambuco pelo Dr. Flávio Santos, que aqui está, e no Rio Grande do Norte, aqui, doutora Sandra, diretora de Relações Interdisciplinares. Ali, então, no Rio Grande do Norte, a associação, sob a atual presidência, porque é a vice-presidente que está em exercício, doutora Graziele Fontes. Temos aí realmente feito um trabalho muito importante pelo direito de família no Brasil. Quero, então, antes de dar início, só fazer mais um cumprimento, não poderia deixar de cumprimentar aqui o doutor Queiroga, querido amigo, desembargador, doutora Onélia, sua esposa, professora, esse casal maravilhoso que eu sempre disse é um grande exemplo de casal e que construiu essa família muito, muito especial. Bem, vamos então tratar desses aspectos relevantes, né, das relações familiares no século XXI. A família na atualidade. Como disse o Dr. Ronaldo Queiroga, a DEFAS trata do direito de família de maneira atual, efetivamente atual, e por isso o nome do simpósio, Simpósio de Estudos de Direito de Família e das Sucessões da Família Contemporânea, Valores e Direitos no século XXI, é muito apropriado. Vou começar pela autonomia da vontade e as limitações no âmbito do direito de família. Hoje em dia se fala muito sobre a autonomia da vontade das pessoas nas relações familiares. Só que essa autonomia da vontade tem limitações. Tem limitações no direito de família porque o direito de família tem muitas normas imperativas, normas cogentes, normas obrigatórias, normas que não podem ser modificadas pela vontade das partes. Então, essa autonomia da vontade e as suas limitações estão muito de acordo com a própria finalidade do direito. O que é o direito, né? Muitas vezes, até eu, com os meus 61 anos de idade, já com uma carreira que vem desde 1980, eu não quero nem fazer as contas, né, de quantos anos de profissão, me pergunto, mas o que é o direito? Para que serve o direito? O direito serve para organizar a sociedade. Essa é a principal finalidade do direito, a organização da sociedade. E, portanto, para o que serve o direito de família? Para organizar a família. Se o direito deixar de ter essa finalidade, ele deixa de existir. A finalidade de limitar
Limitações, sim. Hoje em dia algo que pode causar estranheza, especial para os mais jovens, né? Limitação na conduta, limitação no comportamento, para que haja uma organização. E sempre voltada à família como base da sociedade, porque também não há sociedade sem família. E aí, o eu e o nós nas relações de família. O eu baseado na onipotência do sujeito, ou seja, o sujeito com uma vontade ilimitada, sem limites, né? O que importa é o eu. Seria isso mesmo a família? A família é um conjunto de pessoas, portanto não há como se pensar no eu. Nós temos que pensar na família sempre tendo em vista o nós, em que a vontade é limitada. E a pessoa é tratada como ser social em que são respeitados os seus direitos e também os direitos do outro. Diogo Leite de Campos, um grande professor português, que traz essa doutrina a respeito do eu e do nós. E no eu, nós temos esta crise de valores que se apresenta nos dias atuais, inclusive no direito de família, em que a vontade ilimitada e não limitável por uma norma geral e abstrata, prévia à sua vontade, é o que, segundo alguns, deveria prevalecer. Em que se nega interesse público nas relações de família. É evidente o interesse público da família como base da sociedade. Em que a família se sujeita à vontade de cada um dos seus membros. Não, a família se sujeita ao nós e não ao eu. Em que a vontade individual e absoluta positiva-se por ativismo judicial e administrativo no direito, com a onipotente vontade do sujeito. Isto, obviamente, traz esta crise, e é uma crise na ideia do próprio sistema, em que se busca aquela felicidade de natureza egoística, egocêntrica, o eu. Nós temos, então, todos nós, dos mais jovens aos mais velhos, o dever de trabalhar pelo direito de família pensando no nós. E lembrando que não é tudo que traz felicidade ao indivíduo que é aceitável. Lembrando também que o direito não deve adotar uma conduta de mera confirmação dos fatos da vida real. Se não deixa de ser direito, deixa de cumprir a sua finalidade, que é organizar a sociedade. Lembrando também que não podem ser aceitos direitos contra a dignidade da pessoa humana. E que também não podem ser aceitos direitos contra a configuração da família como célula base, como célula máter e sustentáculo da sociedade. Então, começamos pelas relações de casamento e pelas relações de união estável. Vamos então, nessa matéria, apontar e defender, como faz a ADEFAS, a monogamia como princípio estruturante do casamento e da união estável. E aí vem uma corrente de pensamento dizendo que não há necessidade da monogamia, que o direito brasileiro suportaria a poligamia como forma de constituição de entidade familiar. Uniões poliafetivas, uniões paralelas, estas são as expressões usadas com eufemismo para suavizar o conteúdo de poligamia. Isto tem o significado de união poligâmica. E poliamor, né, dentro desse eu, como um modo de vida com a possibilidade de envolvimento em relações íntimas, profundas e eventualmente duradouras, com vários parceiros simultaneamente, com direitos de família e das sucessões. Expressões sedutoras, expressões que efetivamente estimulam os instintos, amortecem a razão e induzem em erro.
induzem em erro, inclusive, em razão da poligamia no mundo. Olhando ali para os vários continentes e os vários países que compõem esses continentes, podem identificar aonde existe a poligamia como sistema jurídico. Por vezes sistema legal, por vezes sistema consuetudinário, ou seja, dos costumes de alguns países. Estamos ali nos países na cor vermelha, né? Países, portanto, da África e alguns poucos países da Ásia, entre os quais a Índia. A maior parte da Ásia, a Oceania, toda a América e a Europa adotam a monogamia. Isso teria alguma razão? E isto demonstra algo? Bom, primeiramente demonstra que o pior IDH do mundo está exatamente nos países que adotam a poligamia. Ou seja, nos países africanos e nessa menor parte da Ásia, salvo alguns países muçulmanos, em que o IDH é distorcido, obviamente, por grande riqueza de alguns contra a pobreza de muitos. Então, nós temos, efetivamente, o pior IDH do mundo, de todos os países do mundo, nos países poligâmicos. E por que isto, né? A ADEFAS estuda cientificamente as questões, as matérias atinentes às nossas áreas de atuação. E fomos buscar um artigo escrito por professores de psicologia, de economia, de antropologia, de ciências ambientais e políticas, nos Estados Unidos e no Canadá. Um artigo científico com dados seguros a respeito das consequências da poligamia. A poligamia gera a maior desigualdade entre homens e mulheres. Aliás, nem precisaria um estudo científico. Óbvio que numa relação de casamento em que temos um homem com várias mulheres, evidentemente essas mulheres serão tratadas de maneira desigual em relação aos homens. Maiores índices de violência doméstica, o que é uma natural consequência também do domínio masculino. Maiores índices de automutilação da mulher. Vejam que dado importante. A monogamia, segundo estudos que também fazemos na ADEFAS, está dentro do ser humano de maneira atávica. O homem é um animal racional que tem a monogamia como base de toda a sua felicidade. E as mulheres nos países poligâmicos cortam a sua genitália para não terem que viver relações poligâmicas. Menor investimento nos filhos, o que também é uma consequência, porque num casamento em que várias pessoas, né, estão ali, várias mulheres sujeitas a um homem, a relação entre as esposas é também conflituosa, e daí isso diminui a harmonia, termina inclusive com a harmonia e causa um menor investimento nos próprios filhos. Mesmo nos países em que a mulher tem acesso aos meios de trabalho, aos meios de produção, continua havendo essa desarmonia nas relações poligâmicas. Maiores taxas de crimes, abusos pessoais e conflitos domésticos. E, por conseguinte, menor produtividade econômica. Seria isto um ideal para o nosso país? Como foi pretendido e ainda é por um projeto de lei chamado Estatuto das Famílias, que propõe a poligamia. Nós já vamos mostrar qual é essa proposição. Argumentos mentirosos, falaciosos, em defesa da união poligâmica. A afetividade justificaria todas as relações. Bastaria ter afeto
para que pudesse haver uma relação familiar. A afetividade justifica somente as relações lícitas, válidas e que acatam a ordem jurídica. Fatos da vida real, por serem fatos, por existirem na vida real, como por exemplo, mancebia, popularmente chamada essa relação de relação entre amantes, isto seria suficiente para justificar uma relação de família. E aí, uma proposta, neste mesmo projeto de lei chamado Estatuto das Famílias, de que amantes tenham direitos de família, direito à pensão alimentícia e direito à indenização. Não são todos os fatos da vida real que merecem a proteção do direito, senão o direito deixaria de organizar a sociedade. Atribuir a um fato legalidade e direitos de família simplesmente por ser um fato importa numa desorganização social. Direito à liberdade. As pessoas seriam livres para fazerem o que bem entendem. Toda liberdade é limitada. Toda liberdade é limitada. E é limitada pelo direito, que organiza a sociedade. Mas se alguém quiser viver uma união poligâmica, nada o impedirá no Brasil. Pode viver. Só não queira que lhe sejam atribuídos direitos de família, direitos sucessórios e direitos previdenciários. E vamos ver, há inclusive um tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal sobre esta matéria. Dignidade, outro argumento que é utilizado, dignidade como se fosse uma vala comum onde tudo coubesse, não? A pessoa se considera digna e faz o que bem entende. Dignidade, que está na Constituição Federal, como um princípio de extrema relevância, o princípio da dignidade, de proteção da dignidade da pessoa humana, como cláusula geral de tutela da personalidade, é um princípio que se define em consonância com os conceitos de direito natural e dos conceitos sociais. Mais um argumento utilizado em prol da poligamia, seja ela consentida, que é dos chamados, de uma maneira irônica, trisais, né, já que existem casais, poderiam existir trisais, é que foram reconhecidos efeitos de direito de família e sucessórios às relações entre pessoas do mesmo gênero. Isto é, um menosprezo às relações homoafetivas. As relações homoafetivas também são relações baseadas na monogamia, para que sejam havidas como relações de família. E isto disse com todas as letras o Supremo Tribunal Federal, quando no ano de 2011, já portanto há 8 anos, reconheceu a possibilidade de constituição de união estável por 2 pessoas do mesmo gênero ou do mesmo sexo. O Supremo Tribunal Federal, neste acórdão de repercussão geral, tanto proferido em dois processos, nessa ação direta de inconstitucionalidade e numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando analisou o artigo 1723 do Código Civil e o aplicou às uniões homossexuais, com efeito vinculante, erga omnes, disse em todos os seus votos, exceto no voto do relator. Mas é bom aqui, para os nossos queridos alunos de direito, lembrar que, quando num julgamento, vários desembargadores, no caso do Tribunal de Justiça da Paraíba, ou vários ministros, no caso do Supremo Tribunal Federal, proferem votos, todos esses votos devem ser analisados de maneira sistemática. No caso, foram todos os votos convergentes, não houve divergência, mas é preciso ver o que disseram esses votos, além do voto do relator. No voto do ministro Ricardo Lewandowski, está expresso que as uniões homoafetivas ou homossexuais devem ser reconhecidas como uniões estáveis nos aspectos em que são assemelhados às uniões estáveis heterossexuais, ou seja, com monogamia. No voto do ministro Gilmar Mendes,
encontramos uma outra frase, cada um no seu modo de escrever, mas sempre voltados os votos aos requisitos da união estável, ou seja, monogamia, e também no voto do ministro já aposentado, César Peluso, devem ser aplicadas as normas correspondentes àquelas que no direito de família se aplicam à união estável entre o homem e a mulher. É, efetivamente, contrário ao que disse o Supremo Tribunal Federal nesse julgamento, assim como contrário ao que desejam as pessoas que mantêm relações de entidade familiar tendo o mesmo gênero, querer apoiar nesse acórdão e nas relações homossexuais ou homoafetivas a poligamia no nosso país. Uniões homossexuais ou homoafetivas produzem efeitos desde que fundadas sempre no princípio estruturante da monogamia. A ADEFAS pediu providências ao CNJ para que fosse vedada a lavratura de escrituras públicas de uniões chamadas poliafetivas e que nós, obviamente, cientificamente, as denominamos de poligâmicas, por tabeliãs de notas, uma em São Paulo e outra no estado do Rio de Janeiro. Estavam lavrando escrituras, poucas, poucas, mas estavam iniciando aí, portanto, um movimento notarial para, contrariamente ao que diz a lei, inclusive a norma constitucional, o que disse o próprio Supremo Tribunal Federal, naquele acórdão antecitado, lavrarem escrituras entre um homem e duas mulheres, entre 3 mulheres e um homem, entre 2 mulheres e 2 homens, e assim por diante. O inferno seria o limite, né? O limite que foi imposto pela ADEFAS. Está aí a prova e a demonstração dessas escrituras que foram levadas ao CNJ, e escrituras que queriam atribuir a essas relações de poligamia efeitos de direito de família e também na ordem pessoal, na ordem patrimonial e ainda efeitos jurídicos perante terceiros. Que interesse tinham essas pessoas? Efetivamente teriam interesse em manter uma relação familiar ou gostariam de benefícios junto à Previdência Social, ao INSS, à Receita Federal, com descontos, né, e abatimentos, a seguros e planos de saúde. Imaginem uma pessoa como titular de um plano de saúde levar 3 ou 4 outras pessoas para serem dependentes no mesmo plano de saúde. Ou então mesmo em clubes desportivos, não? Levamos essa matéria para o Conselho Nacional de Justiça e conseguimos a vedação da lavratura dessas escrituras. Pelo óbice constitucional do artigo 226, parágrafo 3º, interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, sempre sob o princípio estruturante da monogamia. A Constituição Federal considera a união estável a relação entre 2 pessoas na interpretação deste dispositivo, conforme o Supremo Tribunal Federal. Bem, evidentemente que uma escritura pública tem que respeitar as normas constitucionais e a legislação infraconstitucional. Só nos faltaria ativismo notarial. Não é possível que um tabelião de notas descumpra as normas constitucionais e as normas legais. Tabelião de notas tem fé pública, confiança pública. Sabem que antes desse pedido de providências da ADEFAS, isso me faz lembrar, eu recebi, estando aqui na Paraíba, às vésperas de ser madrinha da Carol Lopes, me arrumando, né, para ser ali, poder estar, né, com uma presença adequada ao lindo casamento da Carol, né, estava eu ali me arrumando e recebi um telefonema de uma imprensa internacional, no caso da BBC de Londres, dizendo que tinha sabido que no Brasil havia sido adotada a poligamia, em face exatamente dessas escrituras. E eu respondi ao jornalista da maneira, obviamente que sei responder, de maneira jurídica, científica, fundada nas normas constitucionais, nas normas infraconstitucionais,
E o jornalista me tomou mais ou menos 1 hora para que se convencesse que eu não estava mentindo, porque afinal de contas um tabelião tem fé pública. E nessa mesma época, num jornal francês, no Le Monde, saiu uma reportagem com letras garrafais dizendo que o Brasil tinha adotado o ménage à trois. Essas notícias se espalharam pelo mundo. Se acessarem o site da DEFAS, vão ver que o mundo inteiro dizia: o Brasil é o país do carnaval durante o ano todo, não é só na época de carnaval. Isso foi objeto de muita ironia em relação ao nosso país. É uma vergonha, isso é uma vergonha, né, para o Brasil. E a DEFAS, então, diante de tudo isso que estava acompanhando, pediu ao CNJ providências que logo liminarmente foram deferidas no sentido de recomendação pela então corregedora ministra Nancy Andrighi, e que depois, sob a corregedoria e a relatoria do ministro João Otávio de Noronha, tivemos a procedência do nosso pedido por 12 votos a 1. 12 votos dos conselheiros do CNJ a 1 pela vedação da lavratura das escrituras de poligamia. E aqui a ementa, né, deste acórdão, porque o CNJ, quando julga um pedido de providências, profere um acórdão, em que é dito: a família é um fenômeno social e cultural que reflete a sociedade de seu tempo e lugar. Família é isto, reflete a sociedade do seu tempo e lugar. A relação poliamorosa configura-se pelo relacionamento múltiplo e simultâneo de 3 ou mais pessoas. Este é um tema praticamente ausente na vida social. Continuou ali o acórdão na sua ementa, dizendo que uniões formadas por mais de 2 cônjuges sofrem forte repulsa social. E os poucos casos existentes no país não refletem a posição da sociedade acerca do tema. Consequentemente, a situação não representa alteração social hábil a modificar o mundo jurídico. Situações pontuais e casuísticas que ainda não foram submetidas ao necessário amadurecimento no seio da sociedade não possuem aptidão para ser reconhecidas como entidade familiar. Por fim, a escritura pública declaratória de união poliafetiva como união estável, cujo conteúdo só pode haver, uma escritura pública declaratória com conteúdo lícito, uma vez que situações contrárias à lei não podem ser objeto de ato notarial. E a sociedade brasileira tem a monogamia como elemento estrutural, ainda constou do acórdão. Os tribunais repelem relacionamentos que apresentam paralelismo afetivo, o que limita a autonomia da vontade das partes e veda a lavratura de escritura pública que tenha por objeto a união poliafetiva. O fato de os declarantes afirmarem seu comprometimento uns com os outros perante o tabelião não faz surgir uma nova modalidade familiar. E a posse da escritura pública não gera efeitos de direito de família para os envolvidos. Pedido de providência julgado procedente. E, efetivamente, nós temos que acatar a norma constitucional. A Constituição Federal diz que família é constituída pelo casamento, pela união estável em monogamia e pela família monoparental, que pode ser formada por qualquer um dos genitores e a prole. Isto é família no direito brasileiro, na ordem constitucional brasileira. Portanto, esse foi um dos trabalhos da DEFAS e agora trabalhamos em relação à poligamia não consentida, que é chamada união paralela. Sempre o eufemismo presente. União paralela, união simultânea, para aliviar o seu sentido de adultério, de mancebia. Estas são as expressões apropriadas para classificar este tipo de situação, que é a situação de mancebia
ou poligamia não consentida. Aí o projeto de lei Estatuto das Famílias. Um projeto de lei que no seu artigo 14, parágrafo único, projeto de lei que tramita no Senado Federal, que já tramitou na Câmara dos Deputados, um outro projeto idêntico, e que foi arquivado na Câmara dos Deputados. Esse mesmo projeto ressurge no Senado Federal com esta proposta: pensão alimentícia para amantes e indenização para amantes. Não há, propriamente, nenhum capítulo, tampouco uma seção no projeto de lei. Essas propostas estão ali escondidinhas num artigo do projeto de lei. Ou seja, as pessoas integrantes da entidade familiar têm um dever recíproco de assistência, amparo material e moral, isso não há a menor dúvida. A pessoa casada ou que vive em união estável e que constitua relacionamento familiar paralelo com outra pessoa é responsável pelos mesmos deveres, ou seja, estes deveres que estão aqui dispostos no caput do artigo 14. E, se for o caso, por danos materiais e morais. Imoralidade é o que propõe este projeto, lembrando que família e moral, o direito de família e a moral formam círculos secantes, ou seja, a moral é muito mais ampla, o direito de família tem uma amplitude menor, mas coincide com a moral. Não existe direito de família sem moral. Dentro disto, obviamente que nós, mais uma vez aqui num trabalho associativo, estamos no Supremo Tribunal Federal protegendo as pessoas, os membros da família, na defesa da inexistência de direitos das diamantes, né? E com base, inclusive, numa jurisprudência uniforme do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. Conversando com o professor Ives Gandra da Silva Martins, que é nosso conselheiro científico da DEFAS, um constitucionalista de renome nacional e internacional, eu perguntei a ele: professor, diante de uma jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não atribuir qualquer efeito de direito de família, de direito sucessório e de direito previdenciário à amancebia, à relação de amantes, como é que surge uma tese, ou um tema, melhor dizendo, esperamos que não se transforme em tese, um tema de repercussão geral, no sentido de tema 526, possibilidade de concubinato, para quem ainda não chegou ali, né, a estudar o direito de família, concubinato é a expressão hoje usada para qualificar juridicamente amantes, ou seja, amancebia. Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. E num outro, este processo, sob a relatoria do ministro Fux, não foi ele quem propôs a repercussão geral a esse tema, foi um outro ministro aposentado, isto num concubinato heterossexual, a DEFAS se apresentou como amicus curiae, e um outro recurso de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que o concubinato é homossexual e o tema foi assim escrito: possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com consequente rateio de pensão por morte, ou seja, divisão da pensão previdenciária entre o amante, a amante e o viúvo ou viúva, num casamento ou numa união estável. Essa repercussão geral que está no Supremo Tribunal Federal, me afirmou com todas as letras o professor Ives Gandra, viola as próprias normas da repercussão geral. Repercussão geral existe a partir do momento que na instância do Superior Tribunal de Justiça exista divergência. E essa divergência efetivamente não existe. É uma pesquisa ampla, é uma pesquisa que está no nosso site da DEFAS, e eu desafio a quem
vier a encontrar um acórdão do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal que tenha atribuído algum direito na chamada relação paralela. Nenhum. E quando a gente fala de direito previdenciário, pode parecer que direito previdenciário não é direito de família. O direito previdenciário se embasa no direito de família. Então, a ligação é imensa entre o direito previdenciário e o direito de família. Tanto assim que, para quem ainda não estudou a história das relações homossexuais ou homoafetivas, tudo começou exatamente pela atribuição de direitos previdenciários às relações homossexuais. Foi exatamente por meio do direito previdenciário, porque o direito previdenciário tem íntima ligação com o direito de família. Bem, vamos falar um pouquinho também da dissolução conjugal, do divórcio e da separação. Esse é um outro tema importante, em que o trabalho da DEFAS também se fez e se tornou eficaz de uma maneira fundamental, porque com a emenda constitucional do divórcio, em 2010, houve uma modificação do artigo 226, parágrafo 6º, para suprimir o prazo de 1 ano de separação judicial ou de 2 anos de separação de fato, como requisito para a sua conversão em divórcio. Foi chamado divórcio direto. E, diante desta simples, mas importante modificação constitucional, ou seja, de supressão de prazos prévios ao divórcio, surgiu uma interpretação que ia muito além do que diz a nossa Constituição Federal, no sentido de que, além de suprimir o prazo, a Constituição Federal teria, por meio dessa emenda de 2010, eliminado, suprimido o próprio instituto da separação. Lutamos pela manutenção do instituto da separação, não como requisito do divórcio, sempre apoiando o divórcio direto, sempre apoiando o divórcio facilitado, mas por respeito às normas constitucionais, apoiando a manutenção da separação ao lado do divórcio, primeiro, por defesa da Constituição Federal, que estabelece o princípio fundamental da liberdade religiosa. O Brasil é um Estado laico, não há a menor dúvida, e a ADEFAS sempre trata do direito de família de maneira laica. Mas na Constituição Federal temos um dispositivo que está no artigo 5º, aliás, 2 incisos do artigo 5º, que prevêem os direitos fundamentais de liberdade de crença religiosa e de exercício de direitos em razão da crença. O exercício do direito à separação. Os católicos que seguem os dogmas da sua religião não podem se divorciar. Então, se não podem se divorciar, têm que ter a separação como instituto jurídico, onde vão buscar a regularização do seu estado civil. E não são só os católicos, os evangélicos. Há muitos evangélicos que não aceitam o divórcio. Isto, portanto, foi uma luta da DEFAS em prol não da diminuição do laicismo existente no Estado brasileiro, ou seja, não querendo tirar do Estado brasileiro essa natureza laica, mas em respeito a quem tem uma religião e tem o direito de exercer o seu direito, né? Pode e tem que exercer o seu direito à regularização do Estado civil. No caso, separação. Se não, o religioso, uma de duas, ficaria irregular perante a religião, se divorciando, ou irregular perante o Estado, sem a separação judicial ou extrajudicial. Mas não foi só por isso. Nós defendemos a manutenção da separação porque havia uma intenção coberta por uma cortina, mas que nós desvendamos perante o Congresso Nacional, e dizemos perante o Congresso Nacional porque a separação foi acolhida pelo Código de Processo Civil, aliás, ela foi reinserida no Código de Processo Civil em 2015 pelo trabalho da nossa
a DEFAS. Havia essa ideia de eliminar o Instituto da Separação. A princípio, o que se dizia era porque o Brasil é um Estado laico. Já vimos que isso era um imenso erro. Exatamente por ser laico, tem que respeitar o exercício de direitos em razão de crença. Mas não se falava nisso, e a DEFAS falou no Congresso Nacional. Pensando numa mulher que sustenta a casa e sofre violência doméstica com agressões morais e físicas praticadas pelo marido. Ou pensando nesta mulher divorciada, sem o Instituto da Separação, sem as normas que regulam a separação, e são as normas que regulam a separação no Código Civil Brasileiro, porque anterior à emenda constitucional do divórcio, que estabelecem uma espécie que é a chamada espécie culposa, a espécie em que pode ser verificado o descumprimento de dever do casamento para que sejam aplicadas as sanções respectivas. Se não fosse a manutenção do Instituto da Separação e dessas normas que prevêem sanções para quem descumpre dever do casamento, essa mulher seria obrigada a pagar pensão alimentícia plena a quem a agrediu em violência doméstica. Isto não era dito por quem defendia a interpretação constitucional errônea, equivocada, de que a separação estaria eliminada do nosso sistema jurídico. Além disto, um homem que sustenta a casa e sofre infidelidade da mulher, esse homem também seria obrigado a pagar pensão alimentícia plena a adúltero. Enfim, isto tudo sempre, né, com a lembrança de que as sanções pelo descumprimento de dever do casamento e da união estável também são a perda do direito a alimentos pelo culpado, a perda do direito ao sobrenome conjugal, no caso marital, né, pelo culpado, e a reparação de danos morais e materiais. Todas essas sanções deixariam de existir, sendo que a separação ou o divórcio não estão obrigatoriamente condicionados à culpa. Existem várias espécies dissolutórias. Dentre elas, a espécie sanção. Quando existe grave descumprimento de dever do casamento, ou, repito, também da união estável, e quem foi vítima desse descumprimento de dever do casamento e da união estável quer a aplicação dessas sanções. Pois bem, se falava muito, e ainda, né, se fala sobre culpa, como se a culpa pudesse ser abolida do direito de família. Culpa, no direito, é descumprimento consciente de norma de conduta. E culpa, na psicanálise, é um sentimento essencial para estabelecer limites e possibilitar o convívio social. Na psicanálise, já que o direito tem sempre essa necessidade interdisciplinar, por isso nós falamos da psicanálise, na psicanálise quem não se sente culpado é psicopata. E realmente é isso. Como é que podemos abolir culpa do direito? Como podemos abolir culpa do direito de família? Cito aqui o posicionamento da ministra Nancy Andrighi. Ministra Nancy Andrighi também é conselheira científica da DEFAS. É mais um dos valores que nós temos na nossa associação. A ministra Nancy, numa doutrina prefacial, ela diz que a eliminação da culpa nas relações de família e, consequentemente, nas rupturas conjugais, gera o risco dos deveres oriundos do casamento serem transformadas em meras recomendações, o que deixaria o cônjuge vitimado pela violência à sua integridade física ou moral perpetrada pelo consorte à deriva da tutela jurisdicional. Remanesceria impune o infrator que, além do mais, ante o preenchimento de certos requisitos, poderia ainda fazer jus ao recebimento de alimentos plenos a serem prestados pela perplexa vítima do ato ilícito. Releva notar, diz a ministra, nesse sentido, que somente nas relações familiares deixaria de ser aplicada a noção
de que o descumprimento de dever jurídico acarreta sanção ao inadimplente ou agente do ato lesivo. Em todas as relações jurídicas, o descumprimento de um dever, por ser jurídico, pode levar à aplicação de uma sanção. E isto também, obviamente, se dá nas relações de casamento ou de união estável. É muito importante, especialmente para quem está iniciando aí, né, os estudos do direito, analisar sempre a mens legis, ou seja, não só o que o legislador disse na justificativa de um projeto. Por sinal, o senador Demóstenes Torres, eu não sei se lembram, né, do senador Demóstenes Torres, né, que foi exonerado a bem do serviço público, né, podemos dizer assim. Ele foi o relator daquela emenda constitucional do divórcio e, segundo ele, não haveria mais o Instituto da Separação, não haveria mais a possibilidade de aplicação do conceito de culpa nas relações de família. Obviamente que o que ele diz nesta justificativa não se pode considerar. Por quê? Não porque ele foi exonerado a bem do serviço público, porque não existe mais esta ideia de mens legislatórias, ou seja, do que diz o legislador. Diante de legisladores tão incautos, não? Tão despreparados, como temos e tivemos no nosso país, não são todos. Há excelentes legisladores, mas há um grande número de legisladores despreparados e que não se socorrem dos juristas, que não se socorrem daqueles que estudam o direito, que somos todos nós, desde o estudante de direito até o presidente do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, somos todos juristas. Não se esqueçam disso, especialmente os alunos. Tenham-se como juristas, porque são estudiosos do direito. E o grande pecado do nosso Congresso é não se socorrer de juristas quando fazem a lei. Tantos juristas disponíveis, né? Tantos juristas que poderiam ajudar a fazer a lei. Então, diante desses atropelos da nossa legislação, passou a vigorar no direito brasileiro a ideia de mens legis, ou seja, o espírito da lei. E a emenda constitucional do divórcio, dentro do espírito da lei, do próprio espírito constitucional, desde a proteção à dignidade da pessoa humana, aquela mulher que sofre a violência doméstica, ela precisa ter a sua dignidade protegida e não ser obrigada a pagar pensão alimentícia plena ao agressor. Dentro do princípio constitucional e da norma constitucional de proteção à liberdade, inclusive religiosa, dentro da proteção à vida, à integridade física e à honra. O homem ou a mulher que sofre uma infidelidade não pode ser obrigado, em defesa da sua dignidade, a prestar pensão alimentícia plena a quem o traiu. E dentro da especial proteção à família e das medidas de combate à violência doméstica que também estão previstas constitucionalmente. Esta é a mens legis, que nos fez vencer no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil nasceu sob a relatoria do ministro Fux com o Instituto da Separação, com a emenda constitucional do divórcio, depois do projeto ser devidamente levado à Câmara dos Deputados, quando ele chegou ao Senado, o Senado Federal suprimiu o Instituto da Separação do projeto de lei de Código de Processo Civil. Quando voltou à Câmara, sob a relatoria do deputado Paulo Teixeira, um grande legislador, voltou a separação ao Código de Processo Civil, em razão do nosso trabalho, em razão do trabalho da Associação de Direito de Família e das Sucessões. E, mesmo assim, houve quem ainda negasse, porque é algo que não se pode entender no direito brasileiro. Direito brasileiro é direito positivo, que se baseia na lei, que a doutrina interpreta e que o Poder Judiciário, por meio dos julgados, até que forma a jurisprudência, aplica. Ou seja,
Nós temos que ter base legal para tratar das matérias. E quem não se conformar com a lei, que proponha a modificação da lei. O nosso direito é positivado. O nosso direito não é um direito como o direito norte-americano, em que, na maior parte das matérias, não existe lei, existe jurisprudência e ponto. A jurisprudência aplica, o julgador aplica aquilo que a lei determina com a interpretação jurisprudencial com base na doutrina. E doutrina segura, doutrina que esteja efetivamente interpretando a lei em consonância com o sistema legislativo. E, dentro disso, nós tivemos depois, mesmo do CPC, essa mesma corrente de pensamento continuou a defender a ideia de que a separação não existiria mais no direito brasileiro. Nós, finalmente, em 2017, temos agora o reconhecimento pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, num acórdão relatado por uma ministra extremamente conceituada no Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Isabel Galotti, que diz, na emenda do acórdão por ela relatado, a emenda constitucional 66 de 2010 não revogou os artigos do Código Civil que tratam da separação judicial. E vem aqui no nosso vizinho estado de Pernambuco, né? Brincou aqui, né, o maestro do coral, né, falando dos pernambucanos, né? É claro que é um estado vizinho, um estado muito querido, né, e na Paraíba, e a recíproca é verdadeira. Brincadeiras existem também entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas isso não quer dizer nada, né? Nós também gostamos muito dos cariocas, e sei que os cariocas gostam dos paulistas, então os paraibanos e os pernambucanos efetivamente, né, têm esse bem-querer. No estado de Pernambuco vem este lastimável provimento, publicado na data de ontem, não é, doutor Flávio? Foi ontem, né? Ontem ou anteontem, né? Um provimento da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco, que, contrariamente ao que diz a lei, editou a seguinte norma: qualquer dos cônjuges poderá requerer perante o registro civil, em cartório onde lançado o assento do seu casamento, a averbação do seu divórcio, à margem do respectivo assento, tomando-se o pedido como simples exercício de um direito potestativo, e o requerimento independe da presença ou da anuência do outro cônjuge, cabendo-lhe unicamente ser notificado. O casamento não é um contrato de consumo. Nas relações de consumo, um provimento deste seria adequado, mas não um casamento. Um casamento que, para ser celebrado, depende de proclamas, depende de formalidades, depende da presença do juiz de paz ou do juiz de direito, dependendo, obviamente, do estado, né? Há estados em que é o juiz de paz que celebra, em outros estados é o juiz de direito. Um casamento que pode ser desfeito, segundo a Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco, por um simples requerimento de um dos cônjuges no cartório de registro civil. A Defaz vai tomar providências também e vai requerer providências ao Conselho Nacional de Justiça em relação a este provimento. Já existe todo um movimento, inclusive nacional, em combate a este provimento, não só da Defaz, não só da Defaz. Imaginem um marido ou uma esposa, né, pensarem que estão casados e, de repente, receberem uma notificação dizendo: olha, o senhor está, ou a senhora está divorciado. Isso não tem o menor cabimento. Vamos certamente amanhã ouvir de um dos palestrantes, né, durante o nosso evento, que é quem que vai falar sobre divórcio e separação? Doutor Leandro, né, o desembargador Leandro dos Santos,
que vai tratar de relevantes aspectos também da separação e do divórcio, né? Dos aspectos extrajudiciais. A separação ou o divórcio podem ser, sim, requeridos perante um tabelionato de notas, por meio de uma escritura pública, pedido conjunto. Pedido conjunto. Se o pedido for unilateral, ele tem que ser feito a um juiz de direito. Desjudicialização tem limite. Só que a intenção desse provimento não é só desjudicializar. A intenção desse provimento, lastimavelmente, é banalizar as relações de casamento por meio de um divórcio feito em registro civil, em cartório, por um mero requerimento de quem é casado. Brigam numa noite e no dia seguinte vai lá a esposa ou vai o marido no cartório, num ato impensado, que nem deu tempo a pensar, pedir, requerer, e o registro público, no caso, o oficial do registro público, segundo esse provimento em Pernambuco, tem que registrar o divórcio, tem que averbar o divórcio. Bem, esse vai ser mais um trabalho da DEFAS. E nas relações de parentesco, nós também trabalhamos em prol da paternidade socioafetiva e contra a multiparentalidade. O que é multiparentalidade, né? E o que é paternidade socioafetiva, já terminando a nossa exposição. Parentesco socioafetivo é aquele que não vem do vínculo de sangue, é que vem de um reconhecimento social e afetivo da paternidade. Sempre com base no Código Civil, no artigo 1593 do Código Civil, segundo o qual o parentesco é natural, de sangue, civil por adoção ou conforme, ou pode resultar, né, no caso, natural da consanguinidade e civil resultando de outra origem, inclusive a paternidade socioafetiva, em que o pai trata o filho como seu e a sociedade o reconhece como tal. Esse é o conceito de paternidade socioafetiva. Conceito este que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal em acórdão de repercussão geral, em que a DEFAS também atuou como amicus curiae e foi possibilitada a multiplicidade de vínculos parentais com reconhecimento concomitante, desde que um juiz de direito pudesse, num processo judicial, examinar naquelas hipóteses de adoção à brasileira. O que é adoção à brasileira? O homem que registra filho de outro homem como seu, porque se apaixonou por uma mulher que se encontrava grávida e cujo pai biológico não queria reconhecer a paternidade, ou por vezes até por ocultar daquele homem a paternidade. Veio então surgindo essa adoção à brasileira, que no começo foi havida como crime, porque o registro é falso, e na letra da lei efetivamente é crime de falsidade ideológica, até que a adoção à brasileira, por ser praticada com o chamado, com a chamada natureza de beneficiar uma criança, um homem que está registrando um filho, entende-se que ele está fazendo isto para poder trazer a esta criança uma figura paterna. Vieram surgindo muitos processos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, aqui sim com posições divergentes, em que, segundo alguns acórdãos, prevaleceria a paternidade socioafetiva, segundo outros, prevaleceria a paternidade biológica. E surgiu a divergência na instância superior. Diante dessa divergência, aí sim, um tema de repercussão geral, que se tornou uma tese de repercussão geral, possibilitando que, diante dessa disputa judicial, desse litígio entre a prevalência da paternidade socioafetiva ou a prevalência da paternidade biológica, os dois vínculos pudessem ser reconhecidos no registro de nascimento. E esta criança ou este filho, fosse mesmo maior de idade, pudesse então ter o pai socioafetivo e o pai biológico com
deveres e direitos atinentes à paternidade. Casos excepcionais, como disse o ministro Toffoli, né? A descoberta futura da paternidade, por omissão dos pais, erro, culpa ou dolo, possibilitará, diante de sua excepcionalidade e para garantir o direito à identidade genética, a eventual dupla parentalidade. Casos excepcionais, né? Muitos processos judiciais, mas de qualquer maneira, excepcionais na sociedade. Veio então um provimento do CNJ, provimento 63 de 2017, que supostamente teria tornado meramente administrativo o procedimento do reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, possibilitando essa multiparentalidade, de modo que, depois também de uma noite aí não triste de discussão, mas uma noite alegre do pai, da mãe, e dando-se bem com o padrasto e ou a madrasta, né? Pai e mãe se divorciam, se separam, cada um deles casa ou passa a viver em união estável, surge a figura do padrasto e da madrasta, tá? A interpretação que foi feita desse provimento é que no dia seguinte eles poderiam chegar num registro de nascimento e registrar aquela criança como sendo filho dos 4, do pai, da mãe, do padrasto e da madrasta, com um vínculo irrevogável, de modo que se o padrasto se separasse da mãe biológica ou a madrasta do pai biológico, continuaria este vínculo para sempre. Aquela criança, inclusive, podendo ser disputada por 4 genitores em guarda, né? Em matéria de guarda, ou seja, um processo judicial envolvendo 4 genitores pedindo a guarda da criança, né? E todos os outros efeitos. Até que esse provimento foi devidamente esclarecido que a interpretação equivocada de que pode haver um pai e 2 mães, ou 2 pais e uma mãe, ou 2 pais e 2 mães para uma criança, teria que ser esclarecida como foi, também em razão do trabalho da nossa associação, por meio de artigos, por meio de doutrina, por meio de comentários. Esclareceu o ministro João Otávio de Noronha em outubro do ano passado, que é possível o reconhecimento de paternidade socioafetiva por casais do mesmo sexo. Foi isso que o provimento quis normatizar. O registro de uma criança como sendo filha de um casal formado por pessoas do mesmo gênero. E não possibilitar o registro de multiparentalidade, ou seja, de mais do que 2 pais ou de 2 mães para um único filho. Mesmo com este esclarecimento do ministro João Otávio de Noronha em relação ao provimento 63, há ainda quem continue a dizer que o provimento 63 diz outra coisa. Enfim, nós temos que ter, né, no direito de família, né, e inclusive um acórdão aqui também do Superior Tribunal de Justiça, muito bem lançado, relatado pelo ministro Marco Aurélio Belize, que diz que nesses casos de adoção à brasileira, não são todos os casos também em que pode existir o duplo registro. É efetivamente excepcional. É efetivamente excepcional. Dependendo do quê? Do interesse da criança, né? Que interesse pode ter uma criança? Obviamente, numa interpretação mal feita, né, e no não reconhecimento da própria interpretação do CNJ, da instituição, dizendo-se que pode haver esse registro por padrasto, madrasta, pai e mãe, concomitantemente. Qual é o interesse da criança? Qual é o interesse da criança? Sem uma demonstração efetivamente judicial, por meio de um processo judicial, de que existe a paternidade socioafetiva, que é reputação de pai perante a sociedade e afetividade demonstrada perante o filho, né? Então, tudo isso, né, a ADEFAS tem, obviamente, estudado, analisado, trabalhado, porque a família jamais poderá ser desfamiliarizada e individualizada. E aqui eu vou deixar na tela algumas das razões para que se associem à ADEFAS. A ADEFAS
tem participação nas transformações do direito de família e das sucessões conforme os anseios sociais. Com a atualização no direito de família e das sucessões, assim como na bioética, na psicologia e em outras ciências afins. Com acesso ao conteúdo dinâmico da doutrina de especialistas. Informação constante sobre o posicionamento recente dos tribunais, e aqui eu acrescento o do CNJ. Contribuição na produção científica com divulgação de artigos no portal da DEFAS e na RDFAS. Nós temos uma revista científica aberta a todos, não só aos associados. Envio semanal de informativos e descontos em eventos, cursos, congressos e seminários promovidos pela DEFAS em âmbito nacional e internacional. Fica aqui então o nosso convite para que se associem à DEFAS, a DEFAS que trata do direito de família, repito, de uma maneira contemporânea, atual, mas sem psicopatias. Muito obrigada pela atenção.